Minha esposa me perguntou se eu lembrava do acordo, e o problema é que nunca ouvi falar dele. Eu achava que conhecia minha esposa. Depois de 7 anos de casamento, você pensa que sabe tudo sobre a pessoa que dorme ao seu lado todas as noites. Sarah sempre foi organizada, meticulosa até, mas nunca imaginei que isso pudesse se transformar em algo tão perturbador. Tudo começou numa terça-feira comum, quando cheguei em casa depois de um dia exaustivo no escritório. Ela estava sentada à mesa da cozinha, com um caderno aberto na frente dela e aquele olhar que eu não conseguia decifrar. Não era raiva, não era tristeza. Era algo pior, decepção misturada com uma calma assustadora. Precisamos conversar sobre o acordo, ela disse, sem nem levantar os olhos do caderno. Eu larguei minha pasta no chão e a olhei confuso. Que acordo? Perguntei, genuinamente perdido. Foi então que ela finalmente me encarou, e juro que senti um frio na espinha. Aqueles olhos que eu amava pareciam pertencer a uma estranha. Sarah fechou o caderno devagar, como se estivesse se preparando para uma batalha. O acordo que fizemos antes de casar, ela disse, sua voz perigosamente calma. Sobre como administraríamos nossa vida juntos. Sobre as regras que concordamos em seguir. Eu balancei a cabeça, tentando processar o que estava ouvindo. Regras? Que regras? Claro que conversamos sobre muita coisa antes de casar, finanças, filhos, onde moraríamos, mas acordo formal. Com regras escritas? Isso nunca aconteceu. Sarah, amor, eu não me lembro de nenhum acordo desse tipo, respondi, tentando manter a voz tranquila. Ela soltou uma risada seca, sem humor. É claro que você não lembra. Você nunca presta atenção no que realmente importa. A acusação me atingiu como um tapa. 7 anos de dedicação, de trabalhar duro para construir nossa vida, e ela me dizia que eu não prestava atenção? Senti a raiva começando a ferver por baixo da confusão. Ela abriu o caderno novamente e começou a ler em voz alta. Acordo matrimonial informal entre Sarah Elizabeth Cooper e Marcus Daniel Cooper, estabelecido em 14 de março de 2018. Minha cabeça girou. Aquela era a data do nosso noivado, 3 meses antes do casamento. Item 1. Marcus concorda em nunca questionar as decisões financeiras de Sarah, reconhecendo sua superior capacidade de gestão. Eu a interrompi imediatamente. Espera, o quê? Eu nunca concordei com isso. Sarah, você está inventando, ela levantou a mão, me silenciando. Item 2. Marcus concorda em limitar contato com sua família a uma visita mensal, reconhecendo que a proximidade excessiva causa estresse desnecessário a Sarah. Meu sangue gelou. Minha família. Ela sempre teve problemas com meus pais, especialmente com minha mãe, mas isso? Limitar meu contato com eles? Isso era absurdo, e eu definitivamente nunca teria concordado com algo assim. Sarah, para com isso agora. Isso é loucura, eu disse, minha voz tremendo entre incredulidade e raiva crescente. Mas ela continuou, implacável. Item 3. Marcus concorda em abdicar de sua opinião sobre ter filhos, aceitando que Sarah determinará se e quando a família será expandida. Aquilo me destruiu. Filhos era um assunto que tínhamos discutido inúmeras vezes. Eu sempre quis ser pai, e Sarah dizia que também queria, mas que precisávamos esperar o momento certo. Momento certo que nunca chegava. Já fazia 2 anos que eu tocava no assunto com mais frequência, e ela sempre mudava de conversa ou arranjava uma desculpa. Agora estava dizendo que eu havia concordado em deixar a decisão completamente nas mãos dela? Isso não está acontecendo, eu disse, mais para mim mesmo que para ela. Sarah, olha para mim. Eu nunca concordei com nada disso. Você está tendo algum tipo de surto? Precisa de ajuda? Ela fechou o caderno com força, fazendo um barulho seco que ecoou pela cozinha silenciosa. Então você está me chamando de mentirosa? Sua voz subiu pela primeira vez. Está dizendo que inventei tudo isso? Eu me aproximei da mesa, tentando pensar com clareza apesar do caos mental. Não estou dizendo que você é mentirosa. Estou dizendo que você está confusa. Talvez você escreveu isso pensando que tínhamos conversado sobre essas coisas, mas Sarah, um acordo? Com itens numerados? Isso nunca aconteceu. Você sabe disso no fundo. Ela se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão com um som agudo que me fez recuar instintivamente. Eu sei o que aconteceu, Marcus. Eu estava lá. Você estava lá. Estávamos no seu apartamento antigo, naquela noite depois que você pediu minha mão. Estava chovendo lá fora, lembra? Você estava tão feliz, tão disposto a fazer qualquer coisa para me fazer feliz. Ela se aproximou de mim, e pela primeira vez em 7 anos, senti medo da minha própria esposa. E você concordou. Contudo, disse que faria qualquer coisa, que eu poderia confiar em você. Minha mente correu de volta para aquela noite. Sim, estava chovendo. Sim, eu estava eufórico. Mas um acordo formal? Isso não existiu. Sarah, eu disse que faria qualquer coisa por você naquela noite porque estava apaixonado, porque estava feliz. São palavras que pessoas apaixonadas dizem.
Isso não é um contrato vinculativo. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ela sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Era algo calculado, frio. Palavras têm poder, Marcos. Promessas têm peso. E você prometeu. Ela voltou para a mesa e pegou o caderno. Eu documentei tudo. Cada palavra, cada aceno de cabeça, cada concordância sua. Porque eu sabia. Eu sabia que um dia você tentaria voltar atrás, tentaria fingir que não se lembrava. Eu senti minha realidade começando a desmoronar. Aquilo não podia estar acontecendo. A mulher que eu amava, que eu havia jurado amar e respeitar, estava me acusando de quebrar um acordo que nunca existiu. Ou existiu? Por um momento terrível, duvidei de mim mesmo. Seria possível que minha memória estivesse falhando? Que eu realmente havia concordado com aquilo e simplesmente bloqueado? Mas então me lembrei de algo crucial. Se esse acordo existe desde antes do casamento, por que você só está trazendo isso agora? 7 anos depois? Peguei ela. Vi em seus olhos. Por uma fração de segundo, algo vacilou em sua expressão controlada. Mas ela se recuperou rápido. Por que você não estava quebrando o acordo até agora? Ela respondeu. Mas nas últimas semanas, percebi que você tem estado cada vez mais próximo da sua família. Sua mãe ligou 3 vezes na semana passada. 3 vezes, Marcos. Você foi visitá-lo sem nem me avisar no domingo retrasado. E ontem você mencionou filhos de novo, como se eu não tivesse deixado clara minha posição. Tudo começava a fazer um sentido distorcido e assustador. Ela não estava tendo um surto. Isso era calculado. Ela havia criado esse acordo fictício como uma ferramenta de controle, esperando o momento certo para usá-lo. E o momento certo era agora, quando eu finalmente estava começando a questionar o rumo que nosso casamento havia tomado. Você está usando isso para me manipular, eu disse, minha voz saindo mais firme agora. A raiva estava substituindo a confusão. Você inventou um acordo imaginário para justificar controlar cada aspecto da minha vida. Minha família, nossas finanças, se vamos ter filhos ou não. Sarah, você percebe como isso é doentio? Ela não pareceu nem um pouco afetada pela minha acusação. Se alguma coisa, pareceu mais confiante. Eu não inventei nada. E se você insiste em negar, então temos um problema sério de confiança neste casamento. A ironia daquela afirmação era tão absurda que eu quase ri. Quase. Problema de confiança? Sarah, você está literalmente inventando um documento para me controlar e eu sou o que tem problema de confiança. Ela cruzou os braços, sua postura ficando defensiva. Prove que eu estou inventando. Prove que esse acordo não existe. Foi então que percebi a armadilha perfeita que ela havia criado. Como você prova que algo não aconteceu? Como você prova uma negativa? Respirei fundo, tentando manter a calma. Ok, tudo bem. Me mostra então. Me mostra esse caderno com esse acordo que supostamente fizemos. Estendi a mão, esperando que ela me entregasse. Por um longo momento, ela apenas me encarou, avaliando. Então, lentamente, ela estendeu o caderno. Pode olhar. Está tudo documentado aqui. Peguei o caderno com mãos trêmulas. Era um caderno comum, de capa dura azul, do tipo que você compraria em qualquer papelaria. Abri na primeira página e vi sua letra inclinada e caprichada. A data estava lá, 14 de março de 2018. E abaixo, o título que ela havia lido, Acordo Matrimonial Informal entre Sarah Elizabeth Cooper e Marcus Daniel Cooper. Meu coração batia forte enquanto eu lia os itens listados. Havia pelo menos 15 deles. Alguns eram relativamente inofensivos, como Marcus concorda em alternar a escolha de restaurantes para jantares fora. Outros eram absolutamente insanos, como Marcus concorda que Sarah tem direito de veto final sobre todas as decisões profissionais dele, incluindo mudanças de emprego ou promoções que exijam mais horas de trabalho. Folheei as páginas seguintes. Havia mais. Páginas e páginas de acordos que eu supostamente havia feito. Alguns eram datados de momentos específicos do nosso relacionamento, nosso primeiro aniversário, quando compramos nossa casa, no Natal de 2020. Todos escritos na mesma letra caprichada, todos em primeira pessoa como se fossem transcrições de conversas que tivemos. Sarah, isso é. Eu não conseguia nem encontrar as palavras. Isso é obra de anos. Você passou anos documentando conversas que nunca aconteceram. Ela pegou o caderno de volta das minhas mãos com cuidado, como se fosse algo precioso. Conversas que você não lembra que aconteceram, ela corrigiu. Há uma diferença. Olhei para a mulher à minha frente e me perguntei quando exatamente eu havia perdido a Sarah que conheci. Ou pior, será que ela sempre foi assim e eu estava cego demais para ver? Eu quero que você procure ajuda, eu disse finalmente. Terapia. Juntos ou separados, não importa. Mas Sarah, isso não é normal. Isso não é saudável. Ela guardou o caderno debaixo do braço, protegendo-o como se fosse uma criança. A única pessoa que precisa de ajuda aqui é você, Marcos.
Você e sua memória seletiva conveniente. Ela começou a sair da cozinha, mas parou na porta e se virou. E sobre sua mãe ter ligado hoje cedo convidando a gente para o churrasco de domingo? A resposta é não. Lembra do acordo, uma visita por mês. Já fomos lá no começo de novembro. Com isso, ela subiu as escadas, me deixando sozinho na cozinha com minha mente girando em 1000 direções diferentes. Peguei meu celular e vi de fato uma mensagem da minha mãe sobre o churrasco. Como Sara sabia? Ela estava monitorando minhas mensagens também? Sentei pesado na cadeira que Sara havia ocupado minutos antes. 7 anos. 7 anos de casamento e eu achava que conhecia essa mulher. Achava que estávamos construindo uma vida juntos, baseada em amor e respeito mútuo. Mas agora, olhando para trás, comecei a ver padrões que havia ignorado. Às vezes que ela sugeria fortemente que eu não fosse em eventos da minha família. Como ela sempre controlava nossas finanças, e eu nunca questionei por que confiava nela. Como toda vez que eu mencionava filhos nos últimos 2 anos, ela encontrava uma maneira de me fazer sentir egoísta por pressionar. Peguei meu celular de novo e digitei uma mensagem para Jake, meu melhor amigo desde a faculdade. Cara, preciso conversar. Algo muito estranho está acontecendo com a Sara. A resposta veio quase imediatamente. Tudo bem? Quer que eu passe aí? Olhei para as escadas, para onde Sara havia desaparecido. Não, melhor não. Podemos nos encontrar amanhã no horário de almoço? Claro. Bar do costume, meio-dia. Deixei o celular sobre a mesa e apoiei a cabeça nas mãos. Minha mente voltou para aquela noite de março de 2018. Tentei me lembrar de cada detalhe, de cada palavra trocada. Sim, eu estava feliz. Sim, estava disposto a fazer concessões, como qualquer casal faz. Mas um acordo formal? Com 15 itens? Isso nunca aconteceu. Ou aconteceu? Pela primeira vez, uma dúvida terrível se instalou em minha mente. E se minha memória estivesse mesmo falhando? E se houvesse algo de errado comigo? Subi as escadas devagar, meus pés pesados a cada degrau. Nossa porta do quarto estava entreaberta, e através da fresta, vi Sara sentada na cama, o caderno aberto no colo. Ela estava escrevendo algo, sua caneta se movendo rapidamente pela página. Meu estômago se revirou. Ela estava adicionando mais coisas ao acordo? Documentando nossa discussão de hoje como mais uma confirmação das minhas concordâncias? Empurrei a porta suavemente. Ela levantou os olhos, sem culpa, sem medo de ser pega fazendo algo suspeito. Está documentando nossa conversa de hoje? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. Ela fechou o caderno. Estou mantendo registros, sim. É importante ter tudo documentado quando uma pessoa insiste em negar a realidade. A frieza nas suas palavras me cortou mais fundo do que qualquer grito poderia. Sara, por favor. Vamos parar com isso. Vamos conversar de verdade, sem esse caderno, sem esses acordos. Só nós dois, como sempre fomos. Por um momento, vi algo atravessar seu rosto. Algo que parecia vulnerabilidade, talvez até arrependimento. Mas desapareceu tão rápido que pensei ter imaginado. Não há nada para conversar, Marcos. Ou você honra os compromissos que assumiu, ou, bem, teremos que repensar todo esse casamento. A ameaça pairou no ar entre nós. Ela estava mesmo fazendo isso. Estava me dando um ultimato baseado em um acordo fictício. Então é isso, minha voz saiu mais quebrada do que eu gostaria de admitir. 7 anos juntos e você está disposta a jogar tudo fora por causa de um caderno de mentiras. Ela se levantou da cama, colocando o caderno cuidadosamente na gaveta da mesinha de cabeceira, do lado dela, notei com um calafrio, e a trancou com uma pequena chave que colocou no bolso. Não são mentiras, ela disse calmamente. E não sou eu que está jogando nada fora. Sou eu tentando salvar nosso casamento lembrando você dos votos e promessas que fez. Ela passou por mim em direção ao banheiro, fechando a porta atrás de si. Ouvi a água da torneira começar a correr. Fiquei ali parado, no meio do nosso quarto, que de repente parecia o quarto de uma estranha, tentando entender como minha vida havia se transformado num episódio de Three-Legged Zone. Aquela noite, deitei ao lado dela na cama, mas poderia haver um oceano entre nós. Ela dormiu pacificamente, sua respiração lenta e regular, enquanto eu encarava o teto, minha mente correndo. No silêncio da noite, uma lembrança me atingiu. Há cerca de 3 anos, minha irmã havia passado por um divórcio complicado. Quando contei a Sara, ela teve uma reação estranha. Ficou obcecada com os detalhes, querendo saber exatamente o que tinha dado errado, quem ficou com o quê, como o juiz havia decidido sobre os bens. Na época, achei que era apenas interesse, talvez até preocupação com minha irmã. Mas agora, à luz do que estava acontecendo, aquela fixação ganhava um novo significado. Ela estava estudando. Preparando. Sempre tão meticulosa, sempre 3 passos à frente. Virei de lado, observando seu perfil na escuridão. Quem era essa mulher? E mais assustador ainda,
O que ela estava planejando fazer com aquele caderno? Porque uma coisa eu sabia com certeza agora: aquilo não era sobre salvar nosso casamento. Era sobre algo muito mais sinistro. E eu tinha menos de 24 horas para descobrir o que era antes de me encontrar com Jake. Porque algo me dizia que quando eu contasse essa história para alguém de fora, para alguém que pudesse ver a situação com olhos objetivos, a realidade do que estava acontecendo se tornaria impossível de negar. Sarah não estava confusa. Sarah não estava tendo um surto. Sarah estava executando um plano que provavelmente havia começado muito antes daquela noite chuvosa de março de 2018. E eu, cego pelo amor e pela confiança, havia sido o idiota perfeito. Mas não mais. Enquanto ela dormia, fiz uma decisão. Amanhã, começaria minha própria investigação. Verificaria nossas finanças, falaria com pessoas que nos conheciam desde o início, talvez até consultaria um advogado. Porque se Sarah havia criado um caderno de ficção para me controlar, eu precisava de documentação real para me proteger. A ironia não passou despercebida. Ela havia transformado nosso casamento numa guerra de documentação. E guerras, eu estava aprendendo rapidamente, exigem estratégia. Fechei os olhos, mas sabia que o sono não viria fácil. Acordei antes de Sarah, algo raro. Normalmente ela é a primeira a levantar, sempre organizada, sempre no controle. Mas naquela manhã, às 5:30, fui eu quem abriu os olhos primeiro. Ela ainda dormia profundamente ao meu lado, e pela primeira vez em anos, senti um medo genuíno ao olhar para ela. Deslizei para fora da cama com cuidado, cada movimento calculado para não acordá-la. Desci as escadas no escuro e fui direto para o escritório, fechando a porta atrás de mim. Liguei o computador e comecei onde qualquer investigação moderna começa: nossas finanças. Sarah sempre havia gerenciado nossas contas. Eu sou melhor com números, ela dizia, e eu concordava porque, honestamente, eu odiava lidar com contas e planilhas. Mas agora, entrando no sistema bancário pela primeira vez em meses, o que vi me fez gelar. Tínhamos 3 contas. Nossa conta conjunta, que eu conhecia. E 2 outras em nome dela apenas, que eu não sabia que existiam. Uma tinha quase $80.000. A outra, 53 mil. Minha mente correu. De onde veio esse dinheiro? Meu salário ia direto para a conta conjunta. O dela também, ou pelo menos era o que eu pensava. Cliquei freneticamente, tentando encontrar extratos, transferências, qualquer coisa que explicasse aquelas contas secretas. A maior parte das transferências vinha da nossa conta conjunta, em pequenas quantias ao longo dos anos. 200 aqui, 300 ali. Valores pequenos demais para eu notar, mas que ao longo de 7 anos se acumularam em mais de $100.000. Ela estava desviando dinheiro. Nosso dinheiro. Sistematicamente, por anos. Sentia bile subir na minha garganta. Isso não era apenas sobre um caderno maluco com acordos fictícios. Isso era fraude. Isso era ela planejando algo grande, algo que exigia recursos, segredo e tempo. Imprimi os extratos silenciosamente, a impressora zumbindo baixo no canto do escritório. Guardei tudo numa pasta que escondi na minha gaveta trancada da mesa. Então ouvi passos acima de mim. Sarah havia acordado. Desliguei o computador rapidamente e saí do escritório tentando parecer casual. Ela estava na cozinha quando desci, já vestida, já perfeita, fazendo café como se nada no mundo estivesse errado. Você acordou cedo, ela comentou sem me olhar. Não consegui dormir bem, respondi, verdade demais na minha voz. Ela pegou 2 xícaras do armário. Café? Claro. Sentamos à mesa, e o silêncio era denso, carregado. Ela bebia seu café lentamente, observando-me por cima da xícara. Pensei sobre ontem à noite, ela disse finalmente. Meu coração acelerou. Talvez ela fosse admitir. Talvez houvesse uma explicação razoável para tudo. E acho que precisamos estabelecer consequências claras quando o acordo é quebrado, ela continuou, sua voz assustadoramente calma. Não posso continuar apenas lembrando você das regras. Precisa haver accountability. Accountability. Ela estava falando sobre nosso casamento como se fosse um contrato corporativo. Sarah, você está ouvindo a si mesma? Você soa completamente louca. Seus olhos se estreitaram. Cuidado com suas palavras, Marcos. Ou o quê? A raiva finalmente explodindo. O que você vai fazer? Me processar por quebrar um acordo que nunca existiu? Boa sorte explicando isso para um juiz. Ela colocou a xícara de café sobre a mesa com força controlada. Engraçado você mencionar juízes. Porque, na verdade, em caso de divórcio, esse caderno pode ser muito útil. Ele documenta anos de negligência emocional, quebra de promessas, falta de comprometimento da sua parte. E ali estava. A palavra que ela havia dançado em volta ontem. Divórcio. É isso que você quer? Perguntei, minha voz saindo mais baixa agora. Divórcio? Ela sorriu aquele sorriso frio de novo. Eu quero um marido que respeite seus compromissos.
Mas se você não pode ser esse marido, então sim, divórcio seria a opção lógica. Lógica. Como se amor, 7 anos de vida compartilhada, pudessem ser reduzidos à lógica. E deixa eu adivinhar, eu disse, peças se encaixando na minha cabeça. Nesse divórcio, você usaria esse caderno falso para argumentar que eu fui um marido terrível, que quebrei todos esses acordos, para ficar com a maior parte dos nossos bens. Ela não negou. Não confirmou. Apenas me olhou com aquela expressão ilegível. Os bens que construímos juntos devem ser divididos justamente. E justiça leva em conta o comportamento de ambas as partes durante o casamento. Levantei da mesa, já não suportando estar perto dela. Eu vou trabalhar. Sua mãe ligou de novo, ela disse quando eu estava quase na porta. Disse para você ligar de volta. Mas lembre-se do acordo, Marcos. Uma visita por mês. Saí de casa sem responder, minhas mãos tremendo enquanto ligava o carro. No caminho para o escritório, liguei para Jake. Mudança de planos. Pode se encontrar agora? Antes do trabalho? Cara, são 6:30 da manhã. Por favor, Jake. É urgente. Silêncio, então, café na esquina do seu escritório. 20 minutos. Quando cheguei, Jake já estava lá, 2 cafés grandes na mesa. Ele me olhou e seu rosto se encheu de preocupação. Jesus, Marcos. Você parece péssimo. Sentei, pela primeira vez desde que tudo começou, contei tudo para alguém. O caderno. Os acordos. As contas bancárias secretas. A ameaça velada de divórcio. Jake me ouviu em silêncio, seu café esfriando esquecido enquanto eu despejava tudo. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo momento. Cara, ele disse finalmente, isso é sociopático. Ouvir alguém de fora validar minha realidade foi como respirar pela primeira vez em 24 horas. Eu não estou louco, certo? Isso é real? É mais que real. É calculado. E é assustador. Ele se inclinou para frente. Marcos, você precisa de um advogado. Hoje. Eu sei. Só, eu ainda amo ela, sabe? Ou amo quem eu pensava que ela era. Jake balançou a cabeça. A pessoa que você amava provavelmente nunca existiu. Isso que ela está fazendo? Pessoas não acordam um dia e decidem fazer isso. Isso é planejado, é um padrão. Ele pegou o celular. Meu primo é advogado de divórcio. Um dos melhores. Vou ligar para ele agora. Jake, são 7 da manhã, ele me deve uma. Salvei a bunda dele num caso há 2 anos. Jake discou e, para minha surpresa, alguém atendeu. A conversa foi rápida. Quando desligou, Jake tinha um número anotado num guardanapo. David Fisher. Ele pode te ver hoje às 3 da tarde. O resto da manhã foi um borrão. Sentei na minha mesa no escritório, fingindo trabalhar, mas minha mente estava a quilômetros de distância. Às 2:30, inventei uma desculpa sobre dentista e saí. O escritório de David Fisher ficava no centro, num desses prédios elegantes de vidro. Sua secretária me recebeu com um sorriso profissional e me levou para uma sala de conferências onde David já esperava. Ele tinha uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas, terno impecável. Marcus Cooper, ele disse, apertando minha mão com firmeza. Jake me contou o básico. Vamos falar. Passei a próxima 1h30 recontando tudo de novo, desta vez com David fazendo anotações meticulosas e fazendo perguntas precisas. Mostrei os extratos bancários que havia imprimido. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento, estudando suas anotações. Ok, ele disse finalmente. Primeira coisa, você fez bem em vir aqui. Segunda coisa, isso é mais sério do que você imagina. Meu estômago afundou. Como assim? Seu cenário parece um caso clássico de manipulação financeira e psicológica preparatória para divórcio. O caderno? É uma narrativa falsa que ela pode tentar usar contra você. As contas secretas? Ocultação de bens. Se chegarmos a um processo de divórcio, tudo isso trabalha contra ela, não a favor, mas... Ele fez uma pausa, ela pode não saber disso. Ou pior, ela pode ter algo mais planejado que ainda não vimos. Como o quê? Não sei. Mas pessoas que planejam com esse nível de detalhes por ano geralmente têm mais de um movimento preparado. Ele se inclinou para frente. Marcos, vou ser direto com você. Você precisa sair dessa casa. Hoje. Agora. Sair? Mas é minha casa também, exatamente. E se ela alegar abuso, negligência, qualquer coisa usando esse caderno como evidência, e você ainda estiver lá, fica muito mais complicado. Você precisa estabelecer espaço físico, documentar tudo, e fazer isso rápido. Minha cabeça girava. Sair de casa. Divórcio. Tudo estava se movendo rápido demais. E sobre nossas finanças compartilhadas? A casa? Não toque em nada ainda. Mas eu vou começar a preparar os papéis. Vou precisar que você me traga toda a documentação que conseguir.
casamento, propriedades, extratos bancários de todos os anos, qualquer comunicação entre vocês que seja relevante. Ele me entregou um cartão. Meu número pessoal. Qualquer coisa, qualquer hora, você me liga. Saí do escritório de David em choque. A realidade estava se materializando de uma forma que eu não estava preparado. Peguei o celular e liguei para minha mãe. Marcos. Que bom que ligou. Seu pai e eu estávamos preocupados. Mãe, interrompi, posso ficar aí em casa por alguns dias. Silêncio do outro lado. Então, com aquela intuição de mãe, o que aconteceu? Vou explicar quando chegar. Mas sim ou não? Sempre sim, você sabe disso. Seu quarto está sempre pronto. Liguei para Jake em seguida. Preciso de ajuda para pegar minhas coisas. Você pode? Estou saindo do trabalho agora. Te encontro lá em 20. Dirigi para casa com o coração martelando. Era meio da tarde, Sarah ainda deveria estar no trabalho dela. Tinha algumas horas. Mas quando cheguei, o carro dela estava na garagem. Meu estômago revirou. Porque ela estava em casa. Entrei pela porta da frente e a encontrei na sala de estar. Não sozinha. Uma mulher que eu não conhecia estava sentada ao lado dela no sofá. Ambas me olharam quando entrei. Marcos, Sarah disse, sua voz estranhamente doce. Esta é doutora Patrícia Shen. Ela é terapeuta. A mulher se levantou e estendeu a mão. Sr. Cooper. Sarah me contou sobre as dificuldades que vocês têm enfrentado. Olhei entre as duas, confusão e raiva se misturando. Sarah, o que está acontecendo? Sarah se levantou também. Estou tentando salvar nosso casamento, Marcos. Pensei que se trouxesse ajuda profissional, você talvez finalmente admitisse seus problemas de memória e seu comportamento errático. Problemas de memória. Comportamento errático. Ela estava construindo uma narrativa. Na frente de uma terapeuta. Uma testemunha profissional. Eu não tenho problemas de memória, disse, tentando manter a calma. E não preciso de terapia. A doutora Shen inclinou a cabeça, observando-me com atenção clínica. Negação é muitas vezes o primeiro sinal, Sr. Cooper. Negação de quê? Eu não concordei com isso. Olhei para Sarah. Você está tentando me fazer parecer louco. Está vendo, doutora Shen? Sarah disse, lágrimas genuínas começando a escorrer pelo seu rosto. Lágrimas que eu sabia serem falsas, mas que pareciam reais. Ele fica assim. Agressivo. Paranoico. Acusatório. Eu não estou sendo agressivo. Minha voz subiu, e imediatamente percebi o erro. Na frente de uma terapeuta, aquela explosão apenas confirmava a narrativa de Sarah. A doutora Shen deu um passo em minha direção, suas mãos levantadas em gesto apaziguador. Sr. Cooper, ninguém aqui está contra você. Sua esposa está preocupada. Ela me disse que você tem negado conversas que tiveram, que está se tornando distante de sua família porque ela está me isolando. Respirei fundo, forçando-me a me acalmar. Olha, doutora, não sei o que Sarah contou a você, mas ela não está sendo honesta. Peguei meu celular. Jake está vindo para cá. Ele pode confirmar. Sarah olhou alarmada pela primeira vez. Por que Jake está vindo? Porque eu vou sair daqui. Por alguns dias. Sarah se levantou rapidamente. Você não pode sair. Posso. E vou. Subi as escadas para nosso quarto, ouvindo Sarah e a doutora Shen conversando baixo em baixo. Peguei uma mala e comecei a jogar roupas dentro. Mãos tremendo, coração disparado. Estava realmente fazendo isso. Saindo. A porta do quarto se abriu e Sarah entrou, mas a máscara tinha caído. Não havia mais lágrimas, apenas raiva fria. Se você sair desta casa, Marcos, eu vou acabar com você. Parei, uma camisa na mão, e a encarei. Acabar comigo como? Esse caderno? É só o começo. Eu tenho e-mails que você não sabe que salvei. Mensagens de texto. Gravações. Meu sangue gelou. Gravações? De nossas conversas. Por meses. Você seria surpreso com as coisas que disse quando achava que estava apenas conversando casualmente. Ela cruzou os braços. E essa terapeuta lá embaixo? Ela agora é testemunha do seu comportamento agressivo, da sua recusa de ajuda, de como você me acusou de mentir e de tentar te manipular. Era uma armadilha. Tudo isso foi uma armadilha desde ontem. A conversa sobre o acordo foi para provocar exatamente essa reação. Você planejou tudo isso. Claro que planejei, ela disse, quase orgulhosa. Você acha que eu seria estúpida o suficiente para apenas pedir o divórcio? Para dividir tudo meio a meio? Eu construí essa vida, Marcos. Eu gerenciei nossas finanças, eu mantive esta casa, eu fiz tudo enquanto você apenas existia. E agora vou ter o que mereço. A porta da frente se abriu embaixo. A voz de Jake, Marcos? Você está aqui? Sarah se aproximou de mim,
sua voz baixando para um sussurro venenoso. Você sair com seu amiguinho não vai mudar nada. Os papéis já estão sendo preparados. Meu advogado, que aliás é muito melhor que qualquer um que você possa pagar, já tem tudo o que precisa. Você vai sair deste divórcio sem nada. Peguei minha mala e passei por ela. Vamos ver. Desci as escadas onde Jake esperava, a doutora. Shane ainda na sala parecendo desconfortável. Jake olhou para mim, para Sarah no topo das escadas, e entendeu imediatamente. Vamos, ele disse. No carro, finalmente deixei a adrenalina sair. Minhas mãos tremiam tanto que Jake teve que dirigir. Ela admitiu, consegui dizer. Admitiu que planejou tudo. Que tem gravações, e-mails. Jake praguejou baixo. Você contou para David. Vou ligar agora. Mas quando disquei o número de David, foi direto para a caixa postal. Estranhei, mas deixei uma mensagem urgente. Tentei mais 3 vezes nos próximos 10 minutos. Nada. Chegamos na casa dos meus pais e minha mãe me recebeu com um abraço apertado. Conta tudo, ela disse, me puxando para dentro. Sentei à mesa da cozinha, a mesma mesa onde tinha feito lição de casa quando criança, e contei tudo de novo. Meus pais ouviram em silêncio, o horror crescendo em seus rostos. Essa mulher é perigosa, meu pai disse finalmente. Precisamos agir rápido. Tentei ligar para David de novo. Ainda nada. Uma preocupação começou a crescer. Seria coincidência? Às 8 da noite, meu celular finalmente tocou. Era um número que não reconheci. Alô? Sr. Cooper? Aqui é Raquel, secretária do David Fisher. Ele pediu que eu ligasse. Houve um desenvolvimento. Meu coração afundou. Que tipo de desenvolvimento? Sua esposa entrou com pedido de ordem de restrição contra você esta tarde. Alegação de abuso emocional e intimidação. David não pode mais representá-lo devido a um conflito de interesses que surgiu. O chão desabou debaixo de mim. Conflito de interesses? Como? O escritório de advocacia da sua esposa é parceiro do nosso em outros casos. David não pode eticamente prosseguir. Desliguei o telefone e olhei para Jake e meus pais. Ela conseguiu. Ela me bloqueou do advogado. Jake pegou seu celular. Ok, não importa. Vou encontrar outro não, interrompi. Uma calma estranha se instalou sobre mim. Ela quer jogar assim? Então vamos jogar. Peguei meu laptop e comecei a escrever. Cada detalhe. Cada conversa. As contas secretas. A terapeuta. As gravações que ela admitiu ter. Tudo. O que você está fazendo? Minha mãe perguntou. Documentando minha versão. E amanhã de manhã, vou à polícia fazer um boletim de ocorrência sobre as contas bancárias. Ocultação de bens é crime. Trabalhei até às 3 da manhã. Quando finalmente fui dormir no meu quarto de infância, estava exausto mas determinado. Sarah havia subestimado uma coisa, ela não era a única que podia planejar. Acordei às 6 com meu celular tocando. Número desconhecido de novo. Alô? Marcus Cooper? Voz masculina, formal. Sim? Aqui é o oficial Johnson do departamento de polícia. Preciso que você venha à delegacia imediatamente. Sentei na cama. Por quê? Sua esposa registrou queixa formal. Preciso fazer algumas perguntas. Cheguei à delegacia 1 hora depois, meu pai insistindo em me acompanhar. O oficial Johnson era um homem de meia idade com expressão cansada. Me levou para uma sala de interrogatório. Sr. Cooper, sua esposa alega que você tem comportamento controlador e abusivo. Que ontem você a ameaçou na frente de uma testemunha profissional. Isso é mentira, comecei, mas ele levantou a mão. Ela também forneceu isso. Ele colocou um CD na mesa. Gravações de vocês discutindo. Em uma delas, claramente registrada ontem, você grita com ela e a chama de louca. Meu estômago revirou. Ela realmente tinha gravações. Oficial, posso explicar o contexto não importa quando há ameaça. E ela tem uma ordem de restrição temporária aprovada esta manhã. Você não pode se aproximar a menos de 200 metros dela ou da residência compartilhada. Minha casa. Ela me tirou da minha própria casa. E tem mais, o oficial continuou. Ela alega que você desviou fundos das contas conjuntas. Quando verificamos, de fato há transferências não autorizadas ontem de manhã. Meu sangue gelou. Eu não desviei nada. Eu descobri que ela tem contas secretas, Sr. Cooper, acalme-se. Passei as próximas 3 horas na delegacia, dando minha versão, mostrando os extratos que havia imprimido, explicando sobre as contas secretas de Sarah. O oficial ouvia, anotava, mas sua expressão permanecia neutra. Quando finalmente me liberou, ele disse, olha, extraoficialmente? Isso parece uma guerra de divórcio feia. Meu conselho? Arranje o melhor advogado que puder e resolva no tribunal. Não podemos fazer muito sem evidência concreta de crime.
Voltei para a casa dos meus pais derrotado. Sara havia jogado checkmate. Ordem de restrição. Alegações de abuso. Controle da casa. Controle da narrativa. Mas naquela noite, algo mudou. Recebi um e-mail de um endereço desconhecido. Assunto: você precisa ver isso. Abri com cautela. Era um link para um fórum online. E lá, em texto claro, encontrei algo que mudou tudo. Um post de 3 anos atrás de alguém com o username saracen_2021. O post descrevia, em detalhes meticulosos, um plano. Um plano para criar documentação falsa de um casamento ruim. Para isolar um cônjuge de sua família. Para desviar fundos secretamente. Para preparar o terreno perfeito para um divórcio lucrativo. Era como ler um manual. Um manual que Sara havia seguido à risca comigo. E nos comentários, dezenas de outras pessoas compartilhando suas próprias versões do plano. Era uma comunidade. Uma comunidade de pessoas manipuladoras ensinando umas às outras como destruir casamentos para lucrar. Eu tinha encontrado a evidência. A prova de que isso era premeditado, calculado. Baixei tudo. Cada post. Cada comentário. Cada detalhe que pudesse conectar aquele username a Sara. Na manhã seguinte, com Jake e meu pai ao meu lado, encontrei um novo advogado. Catherine Mills. Conhecida por ser implacável em casos de divórcio complicados. Mostrei a ela tudo. O fórum. Os posts. As contas secretas. As gravações que Sara admitiu ter. Catherine ouviu tudo, seus olhos se estreitando cada vez mais. Isso, ela disse finalmente, é exatamente o que precisamos. Levou 3 meses. 3 meses de guerra legal brutal. Sara lutou com tudo que tinha, usando seu caderno falso, suas gravações editadas, suas lágrimas falsas. Mas o fórum foi sua ruína. Conseguimos provar que o username era dela através de metadados e posts que continham informações que só ela saberia. No tribunal, quando o juiz leu em voz alta os posts dela explicando como documentar acordos fictícios e criar narrativa de vítima, vi a máscara dela finalmente cair completamente. A decisão foi brutal para ela. Não apenas dividir os bens meio a meio, mas ela foi obrigada a devolver todo o dinheiro desviado. A ordem de restrição foi anulada. E ela enfrentou acusações de fraude e perjúrio. Hoje, 1 ano depois, estou reconstruindo minha vida. Sara está cumprindo serviço comunitário e probativo. Perdi 7 anos da minha vida para uma mentira, mas ganhei algo valioso, a verdade. E a certeza de que confiar é importante, mas verificar é essencial. Porque às vezes, a pessoa dormindo ao seu lado não é quem você pensa que é. E às vezes, o acordo que você nunca fez pode ser exatamente a arma que eles usam contra você. Até que você encontre a verdade deles escrita na própria letra deles, compartilhada orgulhosamente com estranhos na internet que pensavam nunca ser descobertos. A ironia? Sara foi tão meticulosa em documentar seu plano fictício contra mim que documentou seu plano real online para o mundo ver. E foi essa documentação real que a destruiu.